Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Hoje é dia 20 de julho de 2021. Já se vai embora, né? O primeiro semestre já foi embora, né? Em termos de 6 meses, né? Já estamos aí virando o ano e bem adiantado. Pensamento do momento para nós, né? Olha só, essa aqui é uma frase do Einstein, né? Ele fala o seguinte: o estudo em geral e a busca da verdade e da beleza, né? São domínios em que nos é consentido ficar crianças toda a vida, né? Então, quando a gente estuda e a gente busca a verdade e a beleza, né, são domínios, né, do conhecimento, né, em que a gente é criança toda a vida, né? Então, a gente está sempre aprendendo, né? A ideia dele é essa, né? O Einstein tem muitas frases interessantes, né, sobre aprendizado, né? Ele fala que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, né? Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Isso aqui é uma frase dele, né? O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza são domínios em que nos é consentido ficar crianças toda a vida. Então, é uma frase interessante do grande Einstein, tá? Aqui, nós vamos registrar a presença, tá? Vou colocar aqui para vocês registrarem. Vou colocar lá no chat. Aqui para vocês, ó. Muito bem, tá na aula de hoje, tá, gente? Tem 10 pessoas aqui, tá bom? Aqui, ó, para vocês registrarem a presença lá, tá? E aí nós vamos falar... Opa, eu cliquei no lugar errado aqui, deixa eu encerrar isso aqui. Opa, compartilhar na tela, gente, desculpa. Aqui, tá, deixa eu compartilhar aqui, pronto. Tá, já tá aí. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho então, tá? Bom, hoje nós vamos falar então de lei de Gauss. O que é a lei de Gauss, pessoal? A lei de Gauss é uma forma geométrica da gente calcular o campo elétrico, tá? Então, esse conceito que nós vamos ver aqui, né? Nós já definimos o campo elétrico para uma partícula pontual, né? Uma carga pontiforme. Definimos o campo elétrico para uma distribuição linear de carga, né? Um fio carregado. Definimos o campo elétrico para um plano carregado e para uma esfera também. Isso nós vimos no tópico anterior. Agora, o que acontece na lei de Gauss? A lei de Gauss é uma forma geométrica de se calcular o campo elétrico. O campo elétrico para uma carga pontual, o campo elétrico para uma distribuição retilínea de cargas, o campo elétrico para uma distribuição superficial de carga e o campo elétrico numa distribuição volumétrica de carga, tá bom? E aí é muito parecido com o que a gente vê, né, na matemática e no desenvolvimento da matemática. Até a invenção do cálculo diferencial integral pelo Isaac Newton e pelo Euler, né, os dois aí, eles são pais, vamos dizer, do cálculo diferencial integral, e aí os dois até brigaram durante bastante tempo, né, pela paternidade, né, dessa invenção, mas o que se diz é que o Newton inventou na Inglaterra o cálculo diferencial integral e o Euler, foi o Euler ou Leibniz, perdão, gente, gente, desculpem, né, eu acho que foi o Leibniz, pessoal, mil perdões, tá? Deixa eu conferir aqui, vocês me desculpem aqui, tá? Leibniz ou Euler. Mas Euler não era da matemática? O Leibniz também é o meu prezado. Vamos ver aqui. Eu Deixa eu lembro só... de alguma matéria que tinha em algum ano do É o ensino Leibniz e médio. o Euler. Cara, você me desculpa, eu vou... Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, Caio, dá uma olhada aqui, só para eu não falar coisa errada para vocês. Aqui, o Leibniz. Para parar. Cara, desculpem, tá? Foi o Leibniz, tá, gente? Não foi o Euler, não. O Euler foi um outro grande matemático, tá? Eu acho que eu até cheguei a falar isso errado, mas foi o Leibniz e o Newton, que eram os dois matemáticos que disputavam a paternidade do cálculo diferencial integral. Mas o que acontece em relação a isso, tá? Por favor, aí, vocês me desculpem, tá? Eu confundi Leibniz com Euler. Os dois eram matemáticos e alemães, né? O que acontece, na verdade, até a descoberta, né, até a invenção do cálculo diferencial integral, o que acontece? A matemática ela era expressa através da geometria euclidiana. Então, esse método da lei de Gauss é mais ou menos a aplicação desse método geométrico para interpretar o fluxo de campo elétrico, e eu costumo fazer esse paralelo aí, né, que seria uma forma geométrica de se achar o campo elétrico, tá?
Obviamente que nós vamos aplicar a questão de integral e tudo mais, tá? Então fica esse conceito importante, né, da lei de Gauss. A gente vai trabalhar o quê? Com a definição de superfícies e justamente para definir o fluxo de campo elétrico por meio, né, através delas, tá bom? Então, olha só, o primeiro exercício aqui, ó, ele pede para a gente poder fazer o quê? Para a gente calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Q, tá bom? Certo? Nós já sabemos quanto é que vale, né? Já definimos isso lá, né? Campo elétrico, o que ele é? Ele é força por unidade de carga, né? E nós já sabemos que essa equação, ela é campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga que gera, né? Que seria essa carga aqui, dividido pela distância ao quadrado. Só que agora nós vamos achar esse campo elétrico por meio da lei de Gauss, tá bom? Então, olha só, ó, para a gente poder calcular esse campo elétrico gerado por uma carga pontual Q, nós vamos considerar que a origem do sistema de coordenadas é a carga pontiforme, tá? E você vai ter uma superfície esférica de raio R, como mostra a figura. Então, aí a gente já está definindo uma superfície esférica, tá vendo? Ao redor. Então, eu tenho aqui, ó, o centro das coordenadas x, y, z é a própria carga, tá? A própria carga Q. E eu tenho ao redor dela o quê? Uma superfície esférica de raio o quê? De raio R, tá? Se eu pegar aqui, ó, nessa área aqui, ó, pequenininha, eu vou ver o quê? Que como essa carga é positiva, ela vai gerar um campo radial de afastamento. Então aqui seria, né, a representação desse campo aqui para esse ponto, tá bom? Então essa superfície esférica ao redor dessa carga pontiforme é chamada de superfície gaussiana. Então eu posso ter superfícies gaussianas esféricas, cilíndricas, tá? Vai depender o que da distribuição de cargas. Para esse caso específico, né, que é uma carga pontual, a superfície ela é o quê? Ela é esférica. Por quê? Para explorar a simetria, né? A simetria, né, nessa distribuição aí espacial do campo elétrico. Então vamos lá, né? Então, devido a essa simetria que eu acabei de dizer, você tem o quê? Que o campo elétrico ele deve ser radial, né? E que o seu módulo só depende da distância até a carga. Então, tranquilo, né? Olha lá, né? Então, nessa superfície, né? Olha lá, que eu tenho aqui um raio R, tá? Eu tenho esse campo elétrico radial e de afastamento, porque a carga geradora, essa carga aqui, ela é uma carga o quê? Positiva, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Se eu pegar a componente perpendicular ou normal do campo elétrico, eu vou ter o quê? Que essa componente normal, tá vendo? Perpendicular, ela é igual a quem, né? Ela é o campo elétrico vezes esse vetor unitário N. Isso aqui quer dizer o quê? O vetor unitário perpendicular ou normal, que vai ser igual a quem? Ó, tá vendo? Aqui eu tô com um produto o quê? Um produto escalar entre dois vetores. Então, o vetor campo elétrico vezes o unitário perpendicular, tá? Naquele ponto ali, né, que eu estou calculando o campo, vai me dar o quê? Vai me dar o valor do campo elétrico radial, tá? Para essa distância R. Então, esse campo aqui, ele tem o mesmo valor para todos os pontos da superfície esférica, né? Então, a gente pegou ali, ó, para aquela área pequenininha, esse campo radial, mas ele vale para todas as áreas, né? Ó, que a gente representou aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho ER, para cada um desses vetores, eles têm o mesmo valor, né? ER, e aí vai, tá bom? Beleza, então, tá certo. Aí a gente entra o quê? Qual que é a questão principal da lei de Gauss, pessoal? É o conceito de fluxo de campo elétrico. O que é fluxo, pessoal? Né? Lá nas videoaulas teóricas, vocês vão ver isso. O fluxo, o que é? Ele mede o quê? As linhas de força do campo elétrico que passa por uma determinada área, tá? Então, o que acontece? O fluxo do campo elétrico, através da superfície, ele vai ser dado por quem? Olha lá, eu tenho essa letra grega aqui, que é φ. Então, o fluxo de campo elétrico total, ele vai ser igual à integral para essa superfície fechada de quem? Do campo elétrico vezes o vetor unitário N, normal, perpendicular, vezes a área dA, tá bom? Então, ó, falando de fluxo, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho a superfície esférica. Aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho a carga.
Então, obviamente, que eu vou ter o quê? Eu vou ter um fluxo de linhas de campo passando por essa superfície. Tá? Para eu calcular esse fluxo de campo elétrico que passa por essa superfície esférica, eu uso esta definição de fluxo, tá? De campo elétrico, tá bom? E é daqui que eu vou calcular quem? O campo elétrico gerado pela carga pontiforme. Então, o fluxo total, ele é o quê? Ele é integral, né? Nessa superfície fechada, né? Esse símbolo de integral aqui, ó, não sei se vocês estudaram lá em cálculo 1 ou cálculo 2, cálculo 1, né? Ele é o que? Ele representa que é o quê? É integral somatório, né? De quem? Do campo elétrico nessa área da superfície gaussiana, tá bom? E isso aqui vai ser quem? Olha lá, deixa eu apagar aqui, só para a gente poder... Isso aqui vai ser igual a quanto, né? Nós não vimos lá que o campo elétrico vezes o vetor unitário normal, ele é igual ao campo elétrico radial, né? Ou seja, o campo elétrico lá em cada um daqueles pedacinhos de vetor campo elétrico, vezes dA. Então, o que eu tenho aqui? Esse campo elétrico ele é constante para aquela determinada distância R, ele vai ser, então, igual a integral dA. Né? E, obviamente, que aqui eu estou falando de quem? Da área da esfera. Tá vendo? Quanto é que vale a área da esfera? A área da esfera vale quanto? 4π vezes R ao quadrado. Então, aqui eu consigo calcular quem? O fluxo total de campo elétrico, tá? Para essa superfície esférica. Né? Então, o fluxo total de campo elétrico é o quê? É o campo elétrico radial, é R, que eu quero definir o valor dele, vezes quem? Vezes a área da superfície esférica gaussiana, 4π R ao quadrado. Agora, o que a lei de Gauss diz para a gente especificamente? Né? Ela fala do conceito de fluxo de campo elétrico, mas a lei de Gauss é essa daqui. Ó. O fluxo elétrico, o fluxo de campo elétrico total, ele é igual à carga que gera o campo dividido pela permissividade elétrica do meio. E aqui nós estamos falando do vácuo, ε0. Tá vendo? Olha só que coisa interessante. Aí o que eu tenho aqui? Ó? Se eu igualar a equação 1, né, em que eu defini o fluxo de campo elétrico total igual ao campo elétrico radial vezes 4πr ao quadrado, com a equação 2, que me diz que o fluxo de campo elétrico total é igual à carga que gera o campo dividido por ε0, eu tenho quem? Eu tenho isso aqui. E com isso, onde é que eu chego? Eu chego justamente onde? Lá na definição do campo elétrico para uma carga elétrica pontual. Só que aqui eu cheguei a essa definição do campo elétrico para uma carga elétrica pontual através de um outro caminho. Né? Não foi dividindo força por unidade de carga. Foi de que jeito? Foi calculando através da lei de Gauss. Tá vendo? Então, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, ele é igual a 1 sobre 4π ε0, né? Isso aqui, né? A gente pode chamar também de quem? Da constante eletrostática do vácuo, né? Vezes a carga geradora do campo, dividido por R ao quadrado. Tá bom? Então, a gente pode dizer o quê? Que eu cheguei na mesma definição de campo elétrico por uma carga pontiforme, obtida a partir da lei de Coulomb, só que utilizando quem? A lei de Gauss. Tá? Então, isso aqui é a parte genial disso aqui. Né? O Gauss ele desenvolveu esse método. Né? É aquela coisa, né? A gente tem o quê? A matemática, essa é um pouco a analogia. Eu nunca discuti muito com isso sobre isso, até com um colega matemático ou um outro colega físico, mas eu faço essa analogia. A matemática, ela, entre aspas, né? Entre aspas, não, objetivamente, evoluiu de um desenvolvimento geométrico, que era a geometria euclidiana, para o cálculo diferencial integral. Né? E aí você tem o quê? A lei de Gauss, ela oferece uma interpretação geométrica, né, do campo elétrico. Né? Isso é bastante interessante. Estão vendo aí, gente, como é que é esse processo da lei de Gauss? A gente utiliza uma superfície gaussiana para definir o campo elétrico, tá? Beleza, então. Aí vocês vão ver o quê? Que nas aulas apresentadas no tópico sobre campo elétrico, nós definimos o campo elétrico gerado por cada uma dessas distribuições que a gente está falando agora, como eu já disse. Falamos da carga pontiforme, falamos da distribuição linear, falamos da distribuição superficial e falamos da distribuição volumétrica. Agora nós vamos falar o quê? Como é que é calcular
o campo elétrico de uma linha, de uma reta infinita, carregada uniformemente, situada sobre o eixo do X. Então, se eu tiver, né, um fio carregado, infinito carregado, como é que eu calculo o campo elétrico gerado por esse cara? Tá bom? Então vamos lá, né? Aí nós vamos utilizar mais uma vez a questão da simetria. A lei de Gauss, ela aplica as suas superfícies, chamadas de superfícies gaussianas, considerando a simetria da distribuição de carga. Então, devido à simetria, o campo elétrico ele deve ser perpendicular à reta e está dirigido para longe da reta considerada positivamente carregada. É isso que está falando, né? A reta está carregada, tá? Aqui nós falamos o quê? Que ela estaria positivamente carregada. Então imagina aqui, ó, que eu tenho então, ó, aqui o que eu teria? Eu vou fazer um desenho, esse desenho vai aparecer daqui a pouco de novo. Imagina que eu tenho aqui essa reta, ela é infinita. Ela está carregada, ela é infinita, ó, né? Então ela tem cargas o quê? Positivas. A distribuição dela está aqui, ó. É positiva essas cargas. Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter que, olha só, eu vou ter aqui, ó, que o campo elétrico gerado aqui nas proximidades vai ser um campo elétrico de quê? De afastamento. Esse aqui seria o campo elétrico. Tá vendo? Então aqui, ó, tanto para cá, ó, aqui o campo elétrico essa setinha azul. Tá vendo? Ó, então eu teria aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou, o quê? Explorar a simetria para definir uma superfície gaussiana que vai me permitir calcular, que vai me permitir calcular esse campo elétrico aqui. Tá? Deixa eu apagar. Então tá bom. Ó. Então o módulo desse campo elétrico só depende do quê? Da distância do ponto, tá? Perpendicular do ponto do campo elétrico até a reta carregada. Tá? Então é isso que vai definir. Tá? Então o que eu teria aqui? Ó? O módulo do campo elétrico então só vai depender dessa distância, repetir. Então teria aqui, olha lá, a distribuição aqui, ó, positiva, tá? Eu estou repetindo. E o que eu faço aqui? Para explorar a simetria, a superfície gaussiana que eu vou utilizar é o quê? É uma superfície cilíndrica. Né? Vocês viram que para uma carga pontual eu utilizei uma superfície gaussiana esférica. Para essa distribuição linear, um fio carregado, infinito carregado positivamente, eu vou utilizar para explorar a simetria uma superfície gaussiana cilíndrica. E aí eu estou representando aqui, ó, esse campo elétrico aqui, ó, né, na superfície, aqui, ó, nessa superfície aqui, ela vai ser o quê? Ele vai ser perpendicular e de afastamento. Eu usei essa superfície gaussiana, que tem um comprimento L e um raio R. Tá vendo? Então eu vou analisar essa situação. Então o que acontece? Em qualquer ponto da parte curva do cilindro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o campo elétrico ele é perpendicular à superfície e vai ter um módulo constante. Né? Por quê? Porque essa distância R é fixa. Né? Então, para qualquer ponto aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter esse cara tendo esse valor ó, igualzinho ao que está representado aqui de vermelho. Se eu pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, também eu vou ter um campo elétrico perpendicular à superfície, a essa parte curva do cilindro. Tá certo? Vou ter esse cara aqui. Então vamos lá. Então nas bases do cilindro, o que acontece? O campo elétrico ele é paralelo a essa superfície. Né? Então a gente não tem o quê? Não vai ter contribuição para essas bases do cilindro do ponto de vista de fluxo. Estão entendendo aqui? Ó? Olha só, se a gente for pegar em termos de fluxo, o que acontece aqui? Ó? O campo elétrico ele sai assim, ó. E aí a lei de Gauss fala de fluxo do campo elétrico. Estão vendo? Ó? O que é fluxo? É a passagem de linhas de força numa determinada área. Aqui desse lado aqui, ó, nessa face, que é a base, e nessa daqui, não tem nenhuma linha de campo elétrico atravessando. Então, somente a parte curva do cilindro é que vai contribuir objetivamente para quê? Para o campo, para o fluxo de campo elétrico. Bom, então tá aí, tá? É isso que a gente está dizendo aqui, tá bom, gente? Aí o que vai acontecer? Ó? Então, a carga total no interior dessa superfície, ela vai ser quem? Ó,
ela vai ser a densidade linear de carga, lambda, tá? Aí vocês devem lembrar de outros casos, ó. O que é lambda? Lambda é a carga total do fio dividido pelo comprimento dele, né? E aí eu peguei só o comprimento L do cilindro, tá? Estou considerando aqui, né? Então eu teria que a carga total, quanto que é? É a densidade linear vezes o comprimento. Aí eu tenho a carga total naquele tamanho ali da superfície gaussiana cilíndrica. Sendo que lambda, então, é a carga por unidade de comprimento, ou densidade linear da carga, e L é o comprimento do cilindro, tá bom? Então aqui eu já tenho, então, o valor total da carga que está ali dentro dele, tá bom? E aí? Aí o que vai acontecer? Quando eu pego, então, as definições de fluxo de campo elétrico, eu vou ter o quê? O fluxo elétrico total, ele é igual a quanto? Ele é igual a integral, na superfície fechada, né, de o campo elétrico perpendicular vezes dA. Seria aquele elemento, aquele quadradinho ali que está representado na parte curva do cilindro, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó, e eu tenho aqui o quê? Que o fluxo total de campo elétrico, ele também é o quê? É a carga que está dentro da superfície gaussiana dividida pela permissividade elétrica do meio. Então, nós vamos resolver isso aqui, tá? Vamos resolver primeiro um. Ó, aí entra o conceito de integral, tá? Então, quanto é que vale o fluxo de campo elétrico total para essa superfície gaussiana cilíndrica que a gente colocou, né? Seria quanto? Ó, seria, então, ó, né, o campo elétrico normal, que ele é o quê? Ele é um valor fixo para todos os pontos daquela parte curva da superfície gaussiana, vezes a integral fechada, né, na superfície fechada de dA. Na verdade, o EN, ele sai porque ele é constante, vezes dA. Aí eu vou integrar esse cara aqui, ó. Aí, olha só, quando eu integro esse cara, o que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando a área total do cilindro. E quanto é que vale essa área total da parte curva? Seria quem? Seria a base, 2πr, vezes quem? Vezes a altura. Tá certo? Essa aqui seria, então, aqui, ó, né? Na verdade, o que acontece? Olha, ó, aí, ó, gente, eu estou fazendo aqui um esforço para explicar para vocês. A gente tem lá o quê? A gente tem lá essa superfície aqui, ó. Ela é cilíndrica, ó. Eu desprezo essa base e desprezo essa. Se eu pegar somente a parte curva do cilindro e abrir ela, olha lá, abre ela, eu vou ter o quê? Eu vou ter um quadrado. Ó, imagina, ó. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui vai ser L. E quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, quem que é? Esse cara aqui é o comprimento da circunferência. Quanto é que vale o comprimento da circunferência? 2πr. É o perímetro. Então, quanto é que vai valer a área total da superfície gaussiana que contribui para o fluxo total de campo elétrico? Vai ser base vezes altura. 2πr, ou altura vezes base, né? Que eu desenhei dessa forma. 2πr vezes L. Então, esse aqui é o fluxo total calculado, tá? Né? Para essa distribuição linear de cargas. Estão vendo aqui, gente? Eu quero falar para vocês o seguinte, que é um raciocínio um pouquinho sutil, tá? Essa frase do Einstein, eu coloquei, ela não foi à toa, não, gente, tá? É isso, né? É buscando a beleza, né? Buscando essa compreensão, né? De um todo, tá? Mas você vê aí o que foi a genialidade desses caras para definir. Né? E são coisas que eu estou querendo fazer no máximo para vocês entenderem aí da melhor forma possível. Qualquer coisa, vocês me perguntem aí, por gentileza, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Do 2, o que eu tenho? Quanto é que vale o fluxo total, né, de campo elétrico de acordo com a lei de Gauss? É a carga dividido pela permissividade elétrica. Só que nós já vimos que a carga, quem que é? É lambda, que é a densidade linear de carga vezes o comprimento do nosso cilindro. Tá? Então, na verdade, eu igualando 1 e 2, o que eu vou ter? Perdão, 3 e 4, né? Eu vou ter, então, ó, achei aqui, ó, lá por meio da integral, eu achei que o campo elétrico aqui, ó, normal, ele vai ser quem? Né? É o campo elétrico vezes 2πr vezes L, né? Que é o fluxo de campo elétrico, que é o valor do campo vezes a área, que é igual a carga sobre ε0. E aí, com isso, eu chego o quê? Que para qualquer ponto distante, R, né, uma distância R,
de um fio infinito carregado positivamente, eu vou ter que o campo elétrico ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 sobre 2πε0 lambda sobre R. Tá? Aí é o que eu falo para vocês. Vocês peguem essa aula, tá? Essa aula em que a gente está resolvendo aqui a questão da lei de Gauss e compara isso com aquilo que a gente calculou lá na nossa aula de campo elétrico, quando a gente abordou a distribuição de carga linear. Então a gente teria essa definição aqui. Tá bom? Pessoal, estou fazendo questão de explicar isso aqui para vocês entenderem o que é a lei de Gauss, tá? Aqui são exemplos, né? Vamos dizer, eu coloquei na lista os exemplos para a gente poder ter uma visão do todo, né? Do que está relacionado com a lei de Gauss, tá? O que nós temos aqui? Objetivamente, é um conceito que é um tanto quanto que sutil, né? Vocês devem estar se deparando com essa questão aí da física geral 3, da física elétrica, né? E aí, sinceramente, né, é óbvio que você entender física elétrica presencialmente, na minha opinião, é uma outra coisa. Então, da minha parte, é o que eu falo sempre. Eu estou querendo aqui, ao máximo possível, apresentar o conteúdo, os conceitos para vocês, de forma a que vocês possam entender, tá? Mas é um conceito bastante interessante. Aí agora, olha só, o terceiro exercício, ele fala o quê? Né? Ele já vai me dar, né, a questão de um plano infinito, carregado uniformemente e com essa densidade superficial de carga, que é sigma. Então, é o outro caso de cálculo de campo elétrico. Só que, mais uma vez, nós vamos lançar a mão de quem? Da lei de Gauss, para a gente poder entender isso aqui. Então, ele pede para a gente calcular o campo elétrico devido a um plano infinito uniformemente carregado com uma densidade de carga sigma. Tá bom? Vamos lá? Então, olha só, quando eu pego o plano infinito, a gente considera ele, então, né, carregado positivamente, carregado uniformemente com carga positiva, e ele vai ter que a superfície gaussiana adotada para eu poder explorar a simetria deve ser o quê? Deve ser um cilindro achatado, né? De forma que o eixo desse cilindro ele seja perpendicular ao plano. E o centro do cilindro ele deve ficar onde? O centro do cilindro, a metade do cilindro, ele vai estar dividido o quê? Em duas partes. Vai estar no centro do plano, coincidindo o centro do cilindro com o centro do plano, conforme mostra essa figura aqui. Ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Então aqui está o plano carregado positivamente. Eu usei aqui, então, para fins de simetria, uma superfície gaussiana cilíndrica, e o centro desse cilindro, que é essa parte aqui, ela coincide justamente com esse plano infinito carregado positivamente. Tá? Aí a gente já vai ver, né, que as contribuições para o fluxo do campo elétrico vão ser essa parte de cima e essa parte aqui de baixo, né? E as laterais, não tem linhas de campo passando pelas laterais, tá? Então a gente vai ter o quê, né? A gente nota o quê? Que cada base do cilindro, ela é paralela ao plano e ela vai ter uma área A, tá? Então agora nós vamos aplicar a lei de Gauss para isso. Estão vendo, gente? Eu tenho uma distribuição de carga, né? Eu vou adotar a superfície gaussiana capaz de me fazer explorar a simetria dessa distribuição de carga. Esse é o ponto. Então, o que vai acontecer? Olha lá, ó. Pela simetria, a gente pode concluir que o campo elétrico deve ser perpendicular ao plano e deve depender apenas de quem? Da distância do plano até o quê? Né? A distância do plano ao ponto de campo elétrico, devendo ter o mesmo módulo, mas sentidos opostos, nos pontos que estão a mesma distância acima e abaixo do ponto. É aquilo que a gente vê aqui, ó, né? Ó, aqui eu tenho um campo elétrico apontado para cima e aqui para baixo. E vai depender de quem? Dessa distância aqui, ó, né? O campo elétrico nesses pontos, tá bom? Então vamos lá. Ó, o campo elétrico, então, ele é paralelo à superfície cilíndrica, né? E não existe fluxo através da parede curva do cilindro. Não tem aqui, então não tem contribuição, ó. Aqui, ó, desse lado aqui, não entra nem sai linhas de campo elétrico. A contribuição para o fluxo de campo elétrico, ela vai se dar aqui e aqui somente. Tá bom? Certo? Então o que acontece aqui, ó?
Da definição do fluxo de campo elétrico, em cada base, nós vamos ter o quê? Né? Eu vou ter, então, aquele vetor campo elétrico E, vezes o vetor normal, vezes a área da base do cilindro. Né? Quando eu multiplico o campo elétrico E gerado, né, a uma distância qualquer do plano infinito, vezes o vetor unitário normal, eu vou ter N. Tá? Esse vetor é N, é módulo. Ó. Produto escalar de dois vetores resulta em um escalar, vezes a área. Vezes a área A. Tranquilo? Aí o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, então, que o fluxo total de campo elétrico, ele vai ser, né? Ó, como eu tenho a parte de cima e a parte de baixo, quanto é que vale o fluxo total? Ele vai ser 2 vezes EN, né? Que é o campo elétrico normal, vezes a área. Estão entendendo? Então aqui tem uma sutileza que a gente tem que ver. Ó, o plano está aqui. As linhas de campo atravessam a base de cima, vamos supor, e a base de baixo. Então a contribuição total do fluxo de campo elétrico vai ser 2 vezes EN vezes A. Então essa é a equação 1. Agora, o que eu tenho aqui? Né? A carga líquida que vai estar dentro da superfície gaussiana, ela vale quanto? Né? Olha lá, eu tenho um plano. Ó. Eu tenho um plano aqui, ó, o plano. Ó. O plano está aqui está o cilindro. Opa, deixa eu voltar lá. O plano está aqui está o cilindro. Qual que é a carga efetivamente que vai estar aqui? Ó? A carga efetivamente que vai estar aqui, ó, no plano, vai ser quem? A densidade. Então, vou colocar aqui, ó, a carga total. Quem que é? É a densidade superficial, vezes quem? Vezes a área A. A área A da base do cilindro. Tá? Então, eu tenho aqui, na verdade, ó, da outra, né, da definição. Isso aqui é a lei de Gauss em si. Né? A lei de Gauss, ela diz o quê? Que o fluxo de campo elétrico total é carga dividido pela permissividade elétrica. Quanto é que vale essa carga, gente? A carga total de uma distribuição superficial de carga. Ela vai ser a densidade superficial de carga, sigma, vezes A. Lembrando que a densidade superficial é quem? É a carga dividido pela área. Tá? Então a carga vai ser quem? Densidade superficial vezes área, dividido por ε0. Muito bem. Com isso, o que eu vou ter? Se eu igualar, então, 1 com 2, né, o que eu vou ter? Eu vou ter, olha bem, que 2 vezes EN vezes A, né, certo? Que é o quê? O fluxo total de campo elétrico calculado, considerando as duas contribuições das bases, é igual a sigma vezes A sobre ε0, né? Que foi obtido a partir da lei de Gauss. Eu vou ter o quê? Eu vou passar uma faca guinso aqui na área e eu vou chegar à conclusão de quê? De que 2EN é igual a sigma sobre ε0 e o campo elétrico gerado em um ponto, olha só que coisa, né? Distante desse plano infinito, ele vai ser igual a quanto? A sigma sobre 2ε0. Tá? Sigma sobre 2ε0. Né? Isso aqui é interessante, né? É bem interessante quando a gente trabalha por plano. Né? Então, essa é a definição do campo elétrico gerado nas proximidades de um plano infinito carregado homogeneamente, uniformemente. Tá certo?